Fala Gui, Bom dia, tudo aí, bem, Maí, irmão? beleza? Como é que tá as Tranquilo? coisas aí, tranquilo? Rapaz, depois de Cuiabá aqui em Brasília agora. Pois é, você não para, né, cara? Ah, foi assim, a gente foi bom ter encontrado rapidinho ali, mas deu pra encontrar, né? O PV, Pois é, você, cara, eu achei que nem ia encontrar, foi por foi, acaso ali, foi bom, né, cara? cara, Bem evento muito legal, bacana demais. Acho que o odontologia aí em Cuiabá tem que só crescer mesmo, né? Vai ter que ter mais exatamente, mano. congressos Eu como gostei demais esse. do congresso, cara, uma grade muito boa, o Walter conseguiu colocar muita gente boa, vocês vieram em peso aí para ajudar a elevar a odontologia de Mato Grosso aqui, foi muito legal, cara. Muito Obrigado por bacana. ter vindo, obrigado por ter vindo em Ah, eu que Cuiabá. agradeço. Se eu te falar que tinha uns 10 anos que eu não ia a Cuiabá, cara. É, né? Fazia muito tempo que eu não ia lá em Cuiabá e foi muito bacana, cara, a Que, experiência, o local, tudo. que Bom, vocês legal, estão de cara. parabéns aí, viu? Valeu. Bom, pessoal, vamos falar de canabinóis na odontologia. É um tema muito interessante, muito importante, mas que infelizmente ainda é pouco conhecido, né, pela grande maioria. Eu confesso que também, apesar de já ter escutado muito o Gui, a gente tem muito que aprender e tem muitas dúvidas, né? Então hoje vai ser uma live diferente. Vai ser uma live como se fosse uma entrevista, né? É dúvidas das pessoas que me procuraram para perguntar para você, dúvidas nossas também. E eu digo nossa porque eu tenho uma surpresa para você. Eu não te Bacana. contei e foi por acaso. Tem um convidado especial aqui em casa. Bacana, que bacana, Mari. Olha quem vai participar da live com a gente. Ô, meu André Kimura, rapaz. Eu tenho E meu aí? tá falando, tô só indo encontrar o André Kimura lá em Cuiabá. A Que gente se encontrou. bacana. Eu acho que foi um dia depois, né? Um dia depois. Desencontrou. A gente se Foi, encontrou. eu fui embora na sexta, chegou no sábado pela manhã o curso de vocês, né? Quem sabe foi um Exato. sucesso também, show de bola. E eu vi que vocês estão com um curso aí, não estão? Em Cuiabá, agora dia 24, agora dia 25, né? Aconteceu, cara, o Croma. Croma Ah, que Skill Up. bacana, que Aquele que é em legal. Londrina, aí nós trouxemos Aham. para Cuiabá. Boa, então vocês Foi conseguiram muito juntar o legal. útil ao agradável aí, né? Exatamente, cara, foi show de bola. A galera gostou demais. Que A figurinha fera, cara. arrebentou aqui. Que Foi muito bom. bacana. É, o time Legal. forte aí, viu? Parabéns aí, o Renovar. É isso aí, cara. E ele também tem dúvida aqui, sabe? Nós estávamos conversando, Não, né? vou... Ele falou, cara, vamos ter que perguntar algumas coisas pro Gui aí, cara. E por quê? Nós realmente é um assunto que nós precisamos dominar, porque eu acredito muito que faz parte da odontologia preventiva, faz parte não só da odontologia na medicina, da promoção de saúde, né, cara? Hoje é até engraçado, porque muita gente fala, cara, mas parece que é bom para tudo. Como é que é É isso? interessante isso, De né? repente é bom para isso, bom para aquilo, que você comenta sobre um assunto, vai de ansiedade até dor de cabeça, tudo que você pensar, realmente existe a dose específica para aquela situação. Eu quero que você explique um pouquinho, primeiro, sobre o seu trabalho. Para quem não conhece, pessoal, Gui Martins é o maior nome da odontologia canabinoide no Brasil, tá? O maior pesquisador, o maior que mais publicou e realmente quem domina e quem está ajudando, né? Todos nós, dentistas, a entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, já que é tão importante e interessante para o nosso dia a dia, para as terapias, né? Então vem para agregar demais, cara. E tirar a gente um pouquinho daquele trivial, do tradicional, já que nós temos muitos efeitos colaterais e o canabinoides vem para ajudar demais, porque realmente os efeitos colaterais são praticamente zero. E eu gostaria muito que você falasse sobre isso, né? Falasse primeiramente da sua experiência e depois sobre como funciona isso. Por que, que é bom para tudo e é verdade isso mesmo? Realmente, seguindo a dosagem, a gente consegue modular isso aí? Interessante você falar isso, né? Bom, primeiramente eu já trabalho com canabinoides desde 2015, né? Foi o precursor no Brasil. Eu falo assim, foi o cara que realmente trouxe as coisas para cá, falando sobre, falava, no começo era até brincadeira, falava, pô, mas que tem uma cannabis com odontologia, né? Enfim, isso não é uma área médica. E eu sempre começo os cursos, né, mostrando que, eu até brinco, né, que a cannabis não é para tudo, mas um dia vai ser para todos. Porque nós produzimos dois canabinoides principais no nosso organismo, e eu, como falo, né, com uma reposição, com o tempo nós vamos precisando repor aqueles canabinoides, né? Os principais nós chamamos de anandamida 2-AG. E quanto mais envelhecemos, mais precisamos. A anandamida veio do sânscrito, que significa felicidade. A gente vê a importância que esse canabinoide tem no nosso organismo. E tem muito dessa frase mesmo, né? E eu realmente, o maior medo que eu tive, quando eu entrei realmente para trazer essa terapêutica para o Brasil, nada mais a gente replica o que é feito nos Estados Unidos, no Canadá e alguns países da Europa,
é a seriedade, né, com que o assunto é tratado. E realmente, o maior medo que eu tinha era o que isso aí querer virar uma panaceia, que na verdade não tem nada de panaceia. É porque hoje em dia, assim, né, como popularizou muito, né, antigamente falava muito de CBD, e o CBD virou aquela molécula hype, né, a molécula do momento, e acho que serve para tudo. Na verdade, não é, que hoje nós temos alvos específicos no nosso corpo, né, que eu falo, como uma molécula consegue modular tantas outras patologias, né, como você mesmo colocou, Marinho, é porque a gente possui diversos receptores no nosso corpo. E o CBD, diferente de muitos fármacos, é uma das moléculas que consegue interagir com diversos receptores do nosso corpo. Desde receptores que vão modular a questão da dor, né, como os receptores tipo 1. Os receptores tipo 2 vão modular a questão da inflamação e da imunidade. Além de você também trazer processamentos emocionais melhor. Então, por isso que acaba sendo muito agregante na questão do bruxismo, no que nós chamamos, por exemplo, da ansiedade. Um paciente que às vezes tem uma tensão muscular um pouco maior, então ele tem efeito imunomodulador e efeito relaxante. Então, na verdade, são alvos terapêuticos específicos. E um pouco diferente, Marinho, do que a gente costuma aprender na faculdade, é porque realmente não existe uma dose padrão. Cada paciente vai responder de uma forma, até brinca como uma reposição hormonal. Cada paciente vai precisar de uma quantidade exata daquela, né? Se você errar a mão para mais ou para menos, você não vai chegar no seu alvo terapêutico específico. Então, o fundamento é justamente isso, é observação, controle e ajuste fino, né, nessa terapêutica. Por isso que acaba sendo tão personalizada esse ponto, né? Uma confusão muito grande que tem em relação ao THC, o CDB, né? A maconha. Então, assim, há um preconceito. A verdade, nós temos que jogar a Sim. verdade aqui, a realidade. As Vou ser pessoas têm até medo sincero de que falar que usa, às vezes, sabe? Por ser validado ou for exa validado pelos outros colegas, né? exatamente. Ainda há um preconceito entre os colegas, entre os pacientes. A primeira pergunta é essa, né? Mas como assim maconha, né? Para a terapia, né? Então, há uma barreira ainda, né? Então, isso precisa Sim. desmistificar e fazer com que, primeiramente, os dentistas se conscientizem, né? Entender qual é a diferença entre o THC, o CDB e como é que isso funciona, Gui? Qual é a diferença dos dois? Então, a verdade é assim, a planta, né, ela possui mais de 500 compostos diferentes, que vão desde, primeiramente, os fitocannabinoides, que são os principais componentes da planta, e entre fitocannabinoides vai entrar o próprio CBD, o THC, o CBG, CBN e outros mais. Além disso, vão ter os terpenos e os próprios flavonoides. Dentre os fitocannabinoides, como eu falei, a molécula mais presente em todas as terapêuticas é o CBD. Porém, nós temos outras. E muitas vezes as pessoas acreditam que o THC é o vilão da história. Realmente, o THC é a única molécula da planta que pode ter um poder de viciar, outro poder adicto. Mas isso utilizado em grandes quantidades, né, que eu até brinco assim, sem o controle, até qualquer substância você usar sem controle, você pode levar o paciente tornar-se adicto, né? Então, tudo que atua no sistema nervoso central, até brinca, por que todo mundo gosta de café? Porque a cafeína atua no sistema nervoso central, então tem aquele certo vício pela cafeína. Naturalmente, a gente usando com parcimônia da forma correta, não tem que ter medo do THC, até porque o THC é uma principal molécula da planta para modulação da dor. Tão eficaz quanto próprios opioides de liberação lenta. Com a grande vantagem, Marinho Kimura, a gente não tem os efeitos colaterais que um opioide tem e ao mesmo tempo a gente resgata pacientes que estão utilizando opioide em grandes quantidades. Então, torna isso uma terapêutica muito mais viável, muito mais segura, né? Então, acho que eu falo que a gente não tem que ter mesmo medo da própria molécula, sabe? THC é determinante. Logicamente, se usar com parcimônia, né? Todo mundo pode receitar, Gui? Nós precisamos ter uma Isso é autorização, legal, isso é nós bacana, uma boa precisamos. pergunta. Porque perante a Anvisa, os únicos profissionais legalmente habilitados, cirurgião, dentista e médico. E a gente viu o potencial, por exemplo, poxa, a gente viu tanto que está crescendo no mundo afora essa terapêutica, no próprio Brasil, né? A gente, quando eu falo que tem produtos na farmácia, são diversos produtos de grandes farmacêuticos, Eurofarma, Prati Danuzzi, a própria agora, a Glaxo comprou uma linha enorme de cannabis medicinal na Europa, então é questão de tempo para estar popularizado nas farmácias e saber que o cirurgião dentista pode prescrever sim, basta ter o CRO dele. É o que eu falo, às vezes a pessoa não entende, fala, mas como é que eu prescrevo? A gente não tem como aprender de uma hora para outra, né? Que é uma coisa nova que não é ensinado na faculdade, que interage outros sistemas do próprio corpo. Só um minutinho, pessoal, caiu o fone aqui. Beleza. Aí, a gente sabe que existem as interações, contraindicações,
Mas por isso que é importante o cirurgião dentista e o médico ter esse acompanhamento, né? Aí tem uma luta aí, por que que psicólogo, fisioterapeuta, qualquer outra, os nutricionistas não podem prescrever? Um exemplo, como não existe muitos efeitos colaterais, é uma terapêutica segura. Mas se, de repente, a gente tem alguns efeitos colaterais, quem pode internar só o médico e o dentista? Né, levar a um hospital, alguma coisa nesse sentido. E acontece muito, por incrível que pareça, tá? Tem aparecido muito em emergência médica pacientes com psicose por excesso de usos de óleos indevidos. Ah, porque o vizinho usou, porque acaba sendo legal. E a gente hoje, se a gente não tem um controle sanitário adequado, a gente acaba utilizando produtos com alto THC. E alguns pacientes não acabam se adaptando bem a isso, né? Então chega, por exemplo, em emergências médicas, lá o cara, puta, o que você tomou? Um óleo? Nossa, eu vou morrer, uma sensação de taquicardia. Morrer não vai, tá, pessoal? Mas a sensação é horrível, porque usou de uma forma não controlada. E aí leva o paciente ao hospital. O que que vai acontecer? Vai passar um Valium, alguma coisa para o paciente voltar para casa. Então eu acredito nisso, que pelo menos o cirurgião dentista e o médico é um que tem respaldo perante a Anvisa. Né? Mas saber prescrever e saber indicar também, e muitas vezes até contraindicar, né, Marinha? Acaba sendo importante nesse sentido. Cara, a primeira vez que eu escutei esse assunto foi com você. Inclusive, quem me apresentou você foi o Kimura, Foi bacana coincidência. lá em Londrina, Renovar lá. Muito Exatamente. E bacana. realmente foi muito impactante tudo aquilo que nós vimos lá atrás, né? Naquela edição. E que me surpreendeu realmente foi um marco. Foi quando muita gente que me conhece pessoalmente mais próximo sabe da história do meu sogro e que esteve num momento muito delicado da vida dele, um momento terminal, né? Câncer. E o Gui nos ajudou muito nesse momento tão difícil. E que, rapaz, foi impressionante, né? Nós até conversamos depois, falando impressionante, como que a modulação do canabinoide, quando você conhece mesmo do assunto e você consegue realmente achar a dose correta, como pode mexer com o corpo humano, né? Ele estava no estágio que não comia, prostrado, e você fez uma dosagem equilibrada para cada situação dele, para fome, para disposição, para o sono, tudo em um, né? Falei, olha o tanto de como o cara precisa realmente dominar o assunto, porque numa droga, né? Numa situação onde ele estava com várias comorbidades, várias situações ao mesmo tempo, o corpo entrando em colapso, mas você entrou com uma dosagem muito certeira que deu realmente uma qualidade final de vida para ele. Então, não E só é bem agradeço bacana você, isso. como Eu que também é legal agradeço, porque eu compartilhar falo, isso. você vê que é uma rede muito forte, né? Que a gente, quando a gente precisa, né? Por exemplo, a gente do Brasil todo recebo esse mesmo chamado por diversas vezes. Guilherme, como que você pode ajudar? E, infelizmente, às vezes as pessoas procuram no final, né? E sendo que hoje a terapia de canabinoide, o exemplo claro que eu trago, alguns hospitais como o Sírio, sem fazer propaganda, mas o Sírio-Libanês hoje, em São Paulo, tem um núcleo de cannabis medicinal dentro do próprio hospital. Ele estava Porque lá. acaba sendo um paliativo, né? E eu falo assim, o próprio hospital já tem essa rede de apoio, acaba sendo legal, bons profissionais que orientam. Porque o grande problema que eu vejo para pacientes oncológicos no final, o que é? Aquela questão de ânsia de vômito, não se alimenta bem, dores generalizadas. E a questão começa a aumentar a quantidade muito de opioide para acumular dor. Só que o grande problema do opioide é o seguinte, começa a deprimir o paciente em questão de depressão respiratória. Então, você fica naquele dilema, ou tira a dor ou o paciente vai, fica muito difícil. E hoje, com a terapia de canabinoide, a gente viu tanto que está tendo resgatando, né? Aumentando não só a sobrevida, mas a qualidade de vida em uma situação muito difícil, no que o paciente ele já está realmente, não tem muito o que ser feito, mas pelo menos trazer uma qualidade melhor para ele, né? Naquele término. Um Exatamente. fator bacana que vocês colocaram, né? Que até o Miguel Stanley postou, né? Vou voltar abrindo um pouco mais o leque sobre o nosso tema. Eu acho que dentro do próprio Renovar, a questão da prevenção, não é só prevenção que a gente fala só em saúde gengival, né, periodontal, mas é quando o cara buscamos nós, buscam vocês aí para melhorar a qualidade de sorriso, é o bem-estar, né? O cara vai buscar fazer uma profilaxia a cada 6 meses, porque ele quer manter a saúde em dia. Então, o Miguel Stanley foi muito feliz quando ele publicou no Dental Tribune a importância hoje que a odontologia tem na saúde sistêmica como um todo. Né? Então, quando o cara vai comprar um sorriso, a gente vender esse sorriso, está muito além do simplesmente só estética, né? Você preparar o paciente de uma forma funcional para aquilo, né? Para performar melhor, para estar muito melhor sistemicamente. E hoje o cirurgião dentista tem um papel primordial até para evitar a questão da disbiose, né? E nós sabemos que a disbiose hoje é uma grande chave aí que está trazendo um aumento de incidência de doenças neurodegenerativas, como o próprio Alzheimer.
né? Então, eu acredito que a odontologia sistêmica está muito caminhando muito para isso, né? A gente enxergar o paciente como um todo, né? Englobar o paciente como um todo. O exemplo claro, como eu falo, né? Quando a gente pega pacientes como o PV fala, com CEPB, como que você vai trabalhar a questão de uma estética dental, uma reconstrução em pacientes se o paciente tem pouca saliva, por exemplo? Se tem um bruxismo não controlado, um fator de estresse muito alto, né? Quanto tempo vai ter essa sobrevida desses tratamentos? Então, eu acho que acredito que, né, que o Miguel você falou justamente isso. A gente tem que preparar muito o nosso paciente até para receber o tratamento odontológico, né? Então, hoje, assim, a gente tem esse conhecimento cada vez mais de saliva, né, questão de exames laboratoriais, a conduta do paciente como um todo, né? É o que eu falo, às vezes o paciente chega com uma baixa autoestima, né? Chega lá no André Kimura, faz aquelas facetas maravilhosas, cara, você mudou, transformou a vida da pessoa, né? Às vezes o paciente não estava bem, não dormia bem, não tinha um relacionamento interpessoal com outras pessoas por vergonha, por se sentir inferiorizado. De repente você mexe com a estética e coloca esse paciente num patamar normal da sociedade, você transforma a vida dele, né? Então, acho que a odontologia sistêmica vem muito isso. E o sistema endocannabinoide, quando a gente lida com emoções, é justamente isso. Você preparar o paciente até para uma reabilitação acaba sendo determinante, sabe? Então, acho que a gente tem que abrir mais esse leque mesmo, cada vez mais, né, de trazer que a saúde sistêmica está diretamente relacionada, sim, à saúde bucal. Eu acho que uma dúvida, talvez a principal dúvida de quem nunca estudou o tema ou nunca assistiu nenhuma palestra, Gui, é entender qual é a indicação das terapias com canabidiol na odontologia. E eu sei que é muito amplo, né? E o tema ele acaba, por exemplo, uma palestra a gente leva horas às vezes para conseguir abordar tudo e nem consegue pegar todo o leque. Mas resumidamente, assim, o que você diria que são as maiores possibilidades ou de que maneira o dentista ele pode aplicar isso no consultório já com benefícios reais ao paciente e para a nossa prática clínica? Boa pergunta, André, porque a gente tem as evidências científicas de 11 indicações dentro da odontologia, naturalmente algumas delas ainda estão em nível de paper, né, trabalhos experimentais com murino e ratinhos, né, mas assim, os principais já fatores consagrados da odontologia, a dor, que é o carro-chefe mesmo. Hoje em dia não tem como você mais falar de analgesia por via opioide e deixar de lado o sistema do carabinoide. Eu falo para o profissional que é especialista em DTM hoje, a modulação e a analgesia pelo sistema do carabinoide acaba sendo meio que mandatório. Segundo ponto, né, o efeito que eu falo mio relaxante. Então, o efeito mio relaxante hoje é comprovado já a questão de uso do CBD de forma tópica, isso trabalhos já randomizados trazendo, então traz muita confluência para pacientes com bruxismo e também uma DTM muscular. E um viés muito forte, Kimura, que eu tenho percebido, sim, e os trabalhos já demonstram, né, a modulação do sono, ciclo circadiano. Cara, eu até brinco, né? Até brinquei com o PV, eu tenho muitos colegas pacientes dentistas, né? E a grande maioria, cara, é o que eu falo, as pessoas não estão dormindo mais bem, né? Não dormem. Então, a questão da modulação do sono, ciclo circadiano. Ainda, acho que a gente perdeu um leque muito forte na odontologia, por falta mesmo de união, de classe, em transformar a odontologia do sono numa especialidade. Hoje não tenho mais o dizer da importância do cirurgião dentista na modulação do sono. Então a gente pega bruxismo noturno, por exemplo, né, nós sabemos que bruxismo não tem cura, tem controle, então você acaba trazendo uma confluência muito grande. E o quarto item, modulação de inflamação. Eu acho que é uma grande aval nisso que a gente fala que hoje nós estamos na era da inflamação regenerativa. Antigamente todo mundo falava anti-inflamatório, anti-inflamatório. Nós precisamos de uma certa inflamação. E o canabidiol tem essa capacidade. Num pós-operatório, num pós-procedimento, você modular o paciente a seu favor. Sem usar os alopáticos que realmente vão interferir na reconstituição de tecido ósseo ou gengival. Eu diria que esses são os quatro principais, né? E associado a isso, quando a gente coloca aí, voltado mesmo para a odontologia, aquele nicho mesmo, né? Hoje nós temos os cremes dentais, né? Com a base de CBD e CBG, que você pode usar de forma livre, diferente, por exemplo, de uma clorexidina, que você tem um uso limitado, né? Então, eu acredito que essa outra parte final, que é o controle da química da placa bacteriana, principalmente pacientes acamados de UTI que realmente necessitam desse controle mais efetivo. Então, acho que são as cinco principais e já consagradas mesmo indicações dentro da área da odontologia, né? Então, modulação da dor, modulação do sono, modulação de uma ansiedade pré-operatória, modulação pós-operatória e controle justamente de tecidos gengivais e ossos. Isso aí já é totalmente consagrado e já com indicação dentro das áreas da odontologia. E até um relato pessoal, né? Desde a primeira vez
nós conversamos já faz um bom tempo, né, Gui? Sim, então acho que uns Eu, 3 anos. 4 anos foi num congresso que a gente abordou, foi uma coisa engraçada, assim, né, cara? Eu tava com o Marcelo lá, que é uma empresa que é hora speaker, né? Aí do sim, nada passou o André Kimura. Eu sempre fui muito fã do André Kimura, né, cara? Pô, André, vem cá, cara, vem conversar. Eu, Marcelo, quem que é esse? Eu falei, cara, esse cara aqui é uma. O cara é um dos grandes conhecidos, é o nome da odontologia mundial. E o André sempre naquela muita humildade, muito tranquilão, recebeu o Marcelo com, assim, a gente conversou, foi uma conversa muito rápida. Mas assim, dali surtiu muitos frutos, né, cara? Que foi dali que a gente acabou indo aí daí pra Londrina, né, cara? Então foi muito bacana mesmo, né, quando a gente conversou, quando a gente se encontrou lá. eu confesso assim que até então, Gui, eu não tinha uma noção, né, da utilização da odontologia, na verdade nunca tinha visto, aprofundado no assunto. Por isso que eu pedi os artigos, a gente começou a estudar e tal. E eu achei muito interessante porque tem uma aplicação muito grande. Hoje é muito comum você ver pacientes com dores crônicas e das quais a indicação, de repente, de um anti-inflamatório, um analgésico de uso crônico, ele traz uma série de implicações, né? Sistêmicas mesmo. Então, as pessoas já tomam muito remédio. Eu também tenho um receio de ficar tomando muito remédio, porque a gente sabe que começa a desequilibrar tudo, né? Você toma um comprimido todo dia, sempre tem um efeito colateral e você vai desequilibrando todo o restante. Aí você toma um para compensar o outro, porque você está tomando 5, 6 remédios, né? A coisa mais comum que tem é o nosso paciente chegar no consultório já tomando 4, 5 remédios de uso crônico, e aí você, por uma questão odontológica, você tem que receitar mais um, né? Então, já começa a analisar aquela questão do quanto que a nossa prescrição ela acaba impactando ou até piorando um quadro sistêmico, né? Porque você começa a indicar muito remédio. E o canabidiol como uma alternativa mais inerte, no ponto de vista dessa interação medicamentosa, ajuda muito, né? E hoje em dia, paciente assim, com dor crônica, com essa questão do bruxismo, que é extremamente prevalente aí nos nossos pacientes também, você observa muito, né? A incidência do bruxismo, ajuda muito, né? Em todo esse processo. Sim. Aproveitando o E gancho que o Kimi está comentando, eu tô com algumas perguntas aqui. Eu ia falar que eu mesmo polifarmácia realizei é uma coisa muito comum no consultório, né? E a gente já sabe hoje que Polifarmácia. dentro desse polifarmácia vai chegar paciente seu usando canabidiol. E aí é que eu falo, às vezes o profissional às vezes tem que ter um entendimento de como isso aí vai interagir, como que pode ser até a favor do seu tratamento. Pô, você está usando, vamos melhorar um pouco a dose aqui para tal dia. Né? Mas realmente que esse é um grande problema que nós temos na sociedade hoje, os pacientes polifarmácia. Cada vez uma medicação a mais. E um exemplo claro, né? O Thanos DP fala muito bem sobre isso. Não é todo paciente pode desenvolver bruxismo, mas a grande maioria de pacientes que utilizam antidepressivo tricíclico pode desenvolver bruxismo. Que eu falo muitas vezes o que é bom sistemicamente não é bom para nossa boca, né? Então às vezes os médicos planejam tudo que tem de melhor naqueles fármacos, a indústria química, né, a farmacêutica, só que muitas vezes os efeitos colaterais são danosos. Hoje, por exemplo, claro que eu falo a xerostomia causada pelos antidepressivos, a insônia causada pelos antidepressivos, a grande maioria dos pacientes hoje que tem insônia é o uso excessivo de próprio antidepressivo, né? A pessoa fica feliz, fica tranquila, com o humor estável, só que não dorme bem, entendeu? Então, o que eu te falo, a gente tem que começar a pesar na balança o que realmente é eficaz no nosso tratamento dos nossos pacientes, né? eu acho que assim, muita gente não conhece, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu usei, por exemplo, você me fez a receita, né? Até por uma questão de modulação do sono, né? Estresse. E achei muito interessante, porque assim, a gente às vezes tem um preconceito, não é nem um preconceito ativo, mas é meio que assim, se você, vamos dizer assim, você fala que você usa um canabidiol, você fica com receio da pessoa, o que ela vai achar de mim, não é? Preconceito. Gera um Fala, esse cara é maconheiro, hein? É, É, mas, E, pô, esse cara é maconheiro, quem que tá usando isso, né? exato. Mas exatamente. Mas é é uma super coisa interessante. cultural, né? Que nós fomos ensinados assim, né? Eu aprendi que a maconha era droga era tipo porta de entrada, que era coisa de bandido, entendeu? É uma coisa assim muito cultural. Eu morria de medo até de lidar com isso hoje em dia, né? A gente tá aí. Aquela posologia que você me passou é muito tranquila, né? Para quem faz o uso, assim, muito tranquilo. E, assim, às vezes a pessoa pensa que você vai usar e vai dar algum tipo de barato, alguma coisa nesse sentido, né?
As Então, pessoas até esperam, às vezes, mas é só isso. Eu falei, mas o que você estava esperando, né? Além disso. exato, E às exato. vezes é muito comum a pessoa não sentir nada nos primeiros dias. É assim, ela falou, mas eu não estou sentindo nada. Eu falei, a ideia é essa mesmo, né? Não vai mudar em nada do que você já sente, né? E aproveitando o gancho do que o Kimi comentou agora, eu estou com algumas perguntas aqui que fizeram para mim, eu selecionei algumas, mas você já respondeu várias. Você respondeu sobre DTM, que tinham perguntado como é que é a ação, né, da analgesia, sobre o anti-inflamatório, né, como que é, o quanto é importante isso aí para os tecidos, né, periodontais, como que é o controle dessa doença periodontal também. No caso, periodontite, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal, periodontite. E, isso, pode responder esse primeiro, Gui, depois eu continuo. Tá. Olha, periodontite, tá? Vamos falar dos trabalhos mais recentemente publicados. Trabalho de Vi Pellegrini, em 2024, grupo da Itália, Journal Periodontology, é um dos grandes jornais aí de publicação. Já correlacionou, por exemplo, a doença refratária periodontal, aquele paciente que não responde bem a qualquer tipo de tratamento, bolsas recorrentes, inflamações recorrentes, a baixa produção de anabida. Então, já aí confluência com o etan russo, né, que nós chamamos o que? A síndrome da deficiência clínica de endocannabinoides. Aquilo que eu falei no começo. Quando deixamos de produzir a contenta a anandamida é o principal endocannabinoide que vai recrutar não só as próprias células de defesa, né, eu estou falando macrófagos, mas também a anandamida atua diretamente na reconstituição de tecidos. Um exemplo claro, fibroblasto, pessoal. Tem receptores canabinoides tipo 2. A gengiva, 90% é fibroblasto. Se eu tenho um receptor específico para ela, por que eu não posso potencializar? Então, o CBD tem essa capacidade de quê? Modular a inflamação, de uma forma bem assertiva, porque ela acaba recrutando as células de defesa ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo ela pode atuar também nos fibroblastos, trazendo reconstituição de tecido gengival, e vou além. Nosso tecido ósseo, os osteoblastos, tá, pessoal? Eu até coloquei isso na aula de Cuiabá, em nível de histologia, possui receptores canabinoides tipo 2 e GPR55, está correlacionado mais ao crescimento do tecido ósseo. Então você tem essas três frentes, ou seja, acaba sendo determinante. Então o Pellegrini, quando mostrou esse trabalho, assim, foi muito contundente, que falava, caramba, agora temos uma luz no final do túnel para aqueles pacientes que não respondem a tratamento periodontal convencional, que é aplanamento, raspagem, controle químico, porque ele tem um problema sistêmico. Se eu não modular o problema sistêmico, será que eu vou ter resultado? É questão de enxugar gelo mesmo. Então a gente tem que melhorar primeiro sistemicamente. E ele começou a demonstrar que você aumentando a produção de anandamida, o próprio CBD, você estimula o aumento dessa anandamida, as respostas inflamatórias teciduais já respondem muito melhor. Né? Então acredito que dentro do viés da periodontia a gente tem grandes avanços nesse sentido, sabe? Ô, Gui, você podia compartilhar esse trabalho conosco, né, cara, lá no Cura Sim, Prevenção. claro, claro. Acho É o que legal. eu falo, eu acho muito legal, porque quanto mais colegas falando sobre o tema, mais. E, puxa, o que a gente está, eu tô orientando de TCC, acho que são 8 já, né? Muito, Legal. os acadêmicos estão formando, o próprio Cuiabá, assim, metade da auditora eram acadêmicos, que no final falou, Que olha, eu quero fazer legal. meu TCC em cima disso, eu quero trabalhar em cima disso. Você vê que essa nova geração está buscando. Eu até falo, né? Eu vou compartilhar também, faço questão de compartilhar a última edição do Goodman Goldman, que é o melhor livro de farmacologia mundial. No capítulo 26 é um capítulo só de sistema endocannabinoide. Ou seja, se está no melhor livro de fármaco do mundo, por que não vai estar na graduação? É questão de tempo. Então, quem está aprendendo um pouco hoje vai estar muito além mesmo, né? Está sempre renovando seus conhecimentos, chegando numa postura clínica diferente do que realmente pode oferecer para o seu paciente. Então, acho que é importante estar compartilhando ciência, né? E eu falo, contra a Exato. ciência não tem argumentos, né? A gente está Isso. trazendo ciência aqui, né? Exatamente, Gui. E puxando um gancho também, Gui, mas a grande dúvida é assim, ó, quais possíveis impactos negativos do uso crônico? Porque a pessoa pode falar, cara, beleza, já Sim. entendi esse trabalho, vamos começar, só que ao longo prazo, existe algum efeito para o uso crônico da canabinoide? Como é que isso funciona, cara? Bacana você falar isso, porque da mesma forma que a gente tem uma deficiência na produção, o excesso da produção você pode hiperestimular seu sistema endocannabinoide, tá? Mas assim, não existe assim efeitos deletérios principais. O que ele acontece? Os fitocannabinoides eles são lipofílicos, diferente de grandes quantidades de fármacos que são hidrofílicos. Então ele vai aderir em tecido gorduroso. O que é feito? Geralmente, a cada 45, 50 dias, o paciente tem que deixar de usar 2 ou 3 dias para eliminar aquele excesso.
O excesso vai fazer mal? Não, mas a terapêutica começa a perder efeito, é diferente. Por isso que eu falo que é totalmente seguro. Quando você começa a aumentar a dose de opioide, você vai aumentando a sua dose terapêutica, correto? Só que Uhum. chega lá à frente, o paciente pode ter uma depressão respiratória e virar óbito. A terapêutica canabinoide, quando você vai aumentando, o efeito terapêutico ela começa a decrescer. Ou seja, ela não é dose dependente. O que que a gente faz? A gente volta para a dosagem ideal, então é a dosagem mínima possível. Então o organismo por si só acaba por eliminar aquele excesso. Tá? Então, assim, o efeito que a gente tem uso crônico, o que a gente faz é desprescrever com o tempo. O paciente usa por um tempo, depois diminui e mantém uma dose mínima de manutenção. O que é dose mínima de manutenção? É justamente aquilo. Hoje a gente está numa era que a gente está tendo precocemente as doenças neurodegenerativas. E o CBD, os fitocannabinoides, tem uma capacidade que nós chamamos de neuroproteção. Ele vai proteger seus neurônios. Então, no mínimo, a gente mantém uma dose mínima. Então, a gente nunca vai ter o excesso de dosagem. É normal a gente ir tirando essa dosagem e mantendo uma dose mínima. Então, é o contrário mesmo de muitos fármacos, né? Que realmente você vai aumentando a dose, vai trazendo os efeitos colaterais e o uso prolongado. Então, hoje, eu falo por mim mesmo. Eu faço um uso que tem mais de 10 anos. Né? Eu comecei com a terapia de canabinoide em 2015. Hoje eu tenho o privilégio de poder dizer que eu era um paciente que eu era obeso, era um paciente que eu tinha uma hérnia de disco, um paciente que era para entrar em cirurgia de coluna e realmente que eu, com diminuição de sobrepeso, mudança de estilo de vida, isso que eu falo, de onde você vê, ele não faz mágica, né? Mas ele muda muito o nosso mindset, né? Focar em trabalhar a mente, o corpo, né? Eu vou falar assim como você fala do curso, a gente, hoje um atleta, a visão do atleta, né? Do campeão, você tem que estar focado no corpo, na mente, para você poder performar bem no seu consultório. Então, eu não sou mais obeso, hoje eu tenho uma dor totalmente controlada com os fitocannabinoides. Um paciente que era extremamente ansioso, já não tem muito uma ansiedade. Então, é uma coisa que controla e meu sono hoje é uma maravilha. Então, é questão disso, sabe? Você modular os sistemas ao seu favor. Só que, naturalmente, a gente tem que mudar também concepção de vida, estilo de vida também é determinante, né? Eu acho que é isso, eu acho que o fitocannabinoide transforma a minha vida como um todo, né? E isso eu trago para meus pacientes, né? Hoje o que eu mais faço é resgatar paciente que está usando às vezes Zolpidem em excesso, ou opioides em excesso, e você trazer ele para uma via normal. Não que a alopatia seja ruim, tá, pessoal? Mas ele tem que ser uma via acessória, um coadjuvante para você chegar na saúde, né? E não ser o caminho principal para você ter saúde, o uso excessivo de alopatias, né? Então a gente tem que estar nesse dilema, sabe? Que pensar que futuramente, quanto mais medicações a gente prescreve, a gente vê a luta que foi para a gente instituir a utilização, por exemplo, de antibiótico com receita em branco em 2 vias. Antigamente o cara atravessava a rua, ele sentia uma dorzinha na garganta, vou comprar um antibiótico que está tudo certo. E aí veio aquelas superbactérias. Então a gente vê o papel determinante hoje que o cirurgião dentista tem até com questão de saúde pública, né? Evitar o excesso de medicações mesmo, né? Então acho que é um fator principal. Isso é muito legal que você falou, Gui. Então, não só a gente atua pontualmente, como também atua no que realmente o que a gente veio fazer, né, cara? Ser promotor de saúde. Então, nós falamos muito aí sobre qualidade de vida, né? E é sobre isso. É dar qualidade de vida para o nosso paciente. É muito além de odontologia, né? A prevenção, nós falamos de qualidade de vida. Falamos de uma vida que... Porque o paciente é um todo, né, cara? Ele não é só dente, não é só boca. Então, às vezes o cara tá ansioso, o cara tá depressivo, o cara tá com... E você, como cirurgião dentista, pode ajudar e pode realmente transformar a vida desse cara. A prática é com você mesmo, né, Gui? Você acabou de citar. Você era um cara obeso, né? Você era um cara ansioso e, de repente, mudou. Você Tomava sentiu na analgésico pele. todo dia. Todo Olha, dia analgésico. Eu dava cartão de analgésico no bolso. caramba, cara. Era uma coisa de louco mesmo, sabe? Para controlar a dor. Vivia assim, eu falava assim que eu convivia com a dor, né? Eu achava que era normal ter dor e falava, que em 3 meses você perdendo peso, você vai ter que operar para melhorar. Cara, mudar estilo de vida. E o canabidiol fez isso, porque o canabidiol tem uma vantagem muito grande também. Exemplo, claro, tá? Ele tira gatilhos. Exemplo, paciente que é tabagista tende a diminuir, paciente que é etílico tende a diminuir, ele diminui os excessos. Paciente que, por exemplo, tem HCV é fantástico. O paciente está deixando de ter compulsão alimentar com a utilização do THCV. Apesar de ter esse nome THCV, não tem nada de psicotrópico, psicotomimético como THC. Então ele modula o metabolismo, diminui a ansiedade e compulsão alimentar. Você vê que são fitomoléculas que acabam atuando em vários sistemas do nosso corpo, inclusive melhorando a questão da compulsão. Nossa, esse assunto é legal, do gatilho. Porque para odontologia, assim, até pensei agora, uma coisa que não tinha visto, mas aqueles pacientes que tem muito, assim, de roer unha, sabe? Esses hábitos, você... Já vai lá, né? Com a sua É, faceta lá maravilhosa, o cara roer a unha, hein? Porque...
Não, mas é verdade, é o tipo de coisa assim que tem muitos problemas na odontologia que a gente não vê solução, né? Por exemplo, a própria questão da odontologia do sono e do bruxismo, que foi o principal tópico que a gente discutiu, né, naquela época, é uma coisa que o dentista ele se vê meio perdido muitas vezes, né? Ele fica assim, o que eu faço então? Se tudo bem, você tem bruxismo e eu não consigo tratar você, então o que eu faço? Ah, sei lá, faz uma placa e na verdade segue a vida só, né? Então você fica com a sensação de que você não tem muito, você não consegue Tem muito atuar, recurso, não né? tem muito recurso. E o É sono, interessante, você falou isso. o sono ele está atrelado a uma série de coisas, né? Hoje a gente mudou muito o estilo de vida, então você fica muito mais no celular antes de dormir, você tem uma série de estímulos, né? Você tem muito energético, né? O pessoal usa muito energético. Então, assim, odontologia do sono é uma coisa que eu acho que para o futuro está cada vez mais presente esse estudo, né? E no meu relato pessoal, eu digo que mudou muito, né? Foi incrível. Então, eu Eu acho que o falo, dentista, ele precisa, eu acho que muitos que estão assistindo poderiam, para o uso pessoal, considerar também, né? Até para ter eu uma... falo isso até porque para o paciente ter o dentista tem conhecimento de causa, ele está utilizando, né? Ele acaba se enquadrando. Quem hoje não tem ansiedade, quem hoje não tem um pouco de subsono e alguma dor associada, né? Eu falo assim, essa tríade, dificilmente a gente foge disso, né? Né? Assim, você faz uma viagem, por exemplo, agora eu fui umas 3 semanas atrás, né? Fui pro Japão e é impressionante como a gente fica perdido, né, O cara? jet lag, né? Fica perdido, porque é o 24 horas de diferença, né? Então, a hora que é meia-noite aqui, é meio-dia lá. E você leva 3, 4 dias para entrar no eixo, né? Por exemplo, quando eu cheguei lá no Japão, cara, assim, era o terceiro dia, eu não tava conseguindo dormir, porque você acorda 3, 4 horas da manhã e não dorme mais. E a hora que é 5 horas da tarde, você tá caindo de sono. Então, assim, pra você entrar é muito difícil, cara. Porque, assim, você falou, eu sei. Você fala assim, ó, mas se você ficar o dia, não dormir às 5 horas da tarde, você vai dormir às 10 da noite e vai dormir a noite toda. Não acontece, cara. Não Você dorme às 10, 11 horas da noite, você fala, tô morrendo de sono. Por incrível que pareça, você pode estar morrendo de sono. 4 horas da manhã você acorda. Porque, O ciclo circadiano é muito preciso, né? e assim, você fala, não, mas você tá cansado, por que você não vai continuar? Porque não funciona assim. Então, ele não funciona tão racionalmente assim. Você fala, se você está cansado, seu corpo vai pedir sono. E não é verdade. Uma coisa que não está no seu controle. E isso é muito interessante, quem viveu essa experiência, ou já viveu uma experiência de a falta de regulação, a questão do sono. Quem tem o problema do sono, ele tem um senso de impotência, porque ele não sabe o que faz. Você rola na cama, você fala, preciso dormir, você sabe racionalmente que você precisa, só que você não consegue, né? Cara, é legal, a sensação de impotência mesmo. Essa é a melhor definição que você teve aí mesmo. Exato. E assim, ter o recurso, né, para trabalhar com uma questão tão importante que aflige muita gente, né? Essa questão do sono, eu acho que é legal. E está muito atrelado, né, às DTMs, ao apertamento, ao bruxismo, que muitas vezes acontece também com a mesma sensação do involuntário. Você não sente que você tenha o controle da situação, né? Bruxismo, apertamento, ele está involuntário. E, e aí, assim, o canabidiol, ele ajudando muito em todo esse processo, né? Na vida do dentista. Eu acho isso muito interessante. Kimura, foi bom você ter falado, né? Não sei se você viu no Japão lá, CBD é vendido lá livremente. Sim, sim. E você vê como que é, o país de primeiro mundo, gente. Isso que eu tô falando. Gente, Foi. CBD hoje atleta utiliza. Aí o que eu falo, aí voltando ao preconceito, cara, é que preconceito é questão do nosso país. É isso que eu falo, é intrínseco a coisa, o preconceito. Pô, você vai no Japão, as lojinhas vendem até matcha com CBD, que é uma delícia, inclusive, coisa que tomei em Tóquio lá. Gente, você vê que o povo super tranquilo. Eles focam muito na coenzima Q10 também, que é fantástico lá. Todas as bebidas têm coenzima Q10, que é a saúde do coração. Hoje, o japonês está focando muito na saúde do coração, que sempre foi a coenzima Q10, e agora estão colocando um CBD, tem tudo um propósito, né? Os orientais. O CBD, eles falam que é justamente que é promoção do bem-estar. Promoção do bem-estar. Então é muito comum lá você ter o CBD em loja vendendo mesmo, sabe? E a questão que você também colocou, Kimura, a questão do bruxismo, né? Hoje,
os trabalhos publicados já correlacionam justamente a gente não fazer higiene do sono. Todo e qualquer paciente que não mesmo não tenha bruxismo, se ficar em tela azul mais do que uma hora no período noturno e vai dormir depois da meia-noite, vai apertar, independente de ter tendência a bruxismo ou não. Porque a alta carga de cortisol que nós trazemos para o organismo num período de sono, você vai interferir na zona REM de sono e o paciente vai apertar, que tendo bruxismo ou não. Então a gente vê que a gente está mudando o tipo de paciente. A gente para assim, a pensar, sou formado em 97, que em 97 a gente não tinha tablet, não tinha celular, o máximo que a gente tinha uma televisão ali, uma luz branca, uma outra, porque até hoje a gente vê uma enxurrada de luz branca hoje que nós temos, né? Tudo quanto é consultório, tudo é luz branca, em casa, luz branca. E a quantidade de luz que nós absorvemos. Consequentemente, o nosso organismo já não sabe se é hora de dormir, se é hora de acordar, aquela quantidade de cortisol. Então, nosso organismo está totalmente bagunçado. Né? Então, a gente vê pacientes desenvolvendo bruxismo noturno por excesso de interação digital mesmo, sabe? Então, é mudança de concepção. Mas muito legal você falar do Japão, que é realmente isso. O CBD, eu tive uma experiência bem bacana, muitas lojinhas de CBD aí, né, em Me conta Tóquio. uma coisa, Gui. Você comentou do Japão, foi bom que Mura ter falado isso aí. Quais são os desafios éticos e legais que nós temos no Brasil para prescrever o canabinoide, cara? Olha, eu estou dentro do CRO, né, eu faço parte da comissão de farmacologia lá, conversei já com o MIAC, sempre todo presidente do CFO que entra eu me apresento, ó, do canabidiol. Primeira coisa, assim, o desafio, a gente já teve muito desafio lá atrás, que quando eu comecei a prescrever, eu fui até o CRO, o jurídico com o olho desse tamanho, meu Deus, o que você está fazendo prescrevendo cannabis? Eu falei, sim. E aí a gente foi trazer todo o desafio, né? Primeiramente a normativa, hoje, perante os conselhos, nós podemos, então, eticamente, desde que você atue na sua área, né? Ninguém aqui vai prescrever para Alzheimer, ninguém aqui de cirurgia vai prescrever para um paciente neurotípico, ou mesmo para uma modulação de autismo, né? Eu falo, nossa área é muito abrangente, já não tem por que interferir nas outras áreas. Da mesma forma que médico não vai modular bruxismo, médico não vai modular dor orofacial. A gente tem, é nossa área de atuação. Então, o desafio ético que eu vejo, até quando eu faço meus cursos de formação, é orientar o aluno a não entrar na área do, né, que não seja inerente a ele. E o próprio conselho fala, desde que esteja indicação para a área odontológica, qualquer tipo de fármaco é bem indicado. Né? Então, até que nós temos o receita azul, receita amarela, né? O canabidiol hoje na farmácia é dispensado com receita azul, embora não precisasse, mas é. Né? Então, a gente tem toda essa segurança hoje, até para a própria Anvisa em trazer. Então, acho que desafio ético a gente não tem. O que a gente tem de desafio ético, Marinho, que eu acho que é um grande desafio, mas que o Brasil está rompendo essa barreira, é a barreira da pesquisa. Porque a partir do momento que você coloca canabidiol ou cannabis ou maconha no projeto de pesquisa, chega na fábrica e cara, opa, esse assunto aqui acho que não é legal não, sabe? É o preconceito, infelizmente. Enquanto o Japão, o Canadá, esses caras estão bombando em pesquisa lá. Então, eu acredito que o desafio ético não é nem pela prescrição, é sim de a gente desenvolver mais pesquisas em cima, né? Debater e botar o assunto à mesa mesmo nas principais universidades. Uma dúvida de leigo agora como paciente. É assim, você comentou que vende no Japão, vende até na lojinha, né? As No Brasil gominhas, já tudo. existe isso também? No Brasil, a única forma de você poder adquirir é da farmácia, que são produtos bem limitados, que é só o canabidiol. Os importados, né? A gente, pela lei RDC 660 de 2022, a gente pode estar prescrevendo e o paciente importando, com a grande vantagem que não paga imposto. E a terceira via são via de associações, que no Brasil está pipocando um monte de associações, né? E apesar disso, tem excelentes associações, inclusive que já com controle farmacológico, que realmente tem a quantidade de CBD lá dentro, de THC. O mais importante é saber o que você está ingerindo, o que você está prescrevendo para o seu paciente. Então, tem todo esse controle sanitário. Mas a opção de gummies, ainda a única opção que temos ainda são os importados. Eu acho que o Brasil ainda tem todo o potencial de se tornar o grande produtor mundial, que, por incrível que pareça, o principal produtor de cannabis mundial hoje é o Canadá, um país que 6 meses fica embaixo da neve. Imagina o Brasil ter esse potencial de produção de cânhamo, né, como um todo, desenvolver não só cremes dentais, os balmes também, a questão da ROF. Então a gente tem todo esse potencial aí que falta ser explorado a nível de Brasil. É bom você falar isso aí, porque eu acho que uma das barreiras que eu vejo ainda é essa questão de custo, né? Às vezes o paciente, O custo não é barato, infelizmente, não é barato. ele vem com esse impeditivo, mas assim, essas vias que estão se abrindo, eu acho que ajuda bastante, né? É porque acaba sendo concorrência, né? Que eu falo de marcas assim, a gente tem mais de 200 marcas hoje no mercado de produtos importados, mais de 20 marcas na farmácia, já foi muito mais caro. Quando a gente falava de um THC CBD sintético e vendia na farmácia que é o Novatil, tem esse produto,
custava na faixa de R$ 2.500. Hoje você encontra produtos na farmácia não tão concentrados, mas na faixa de R$ 400, R$ 500, né? E hoje em dia os planos de saúde acabam custeando, o próprio SUS oferece em alguns estados. É questão de como essa terapêutica está evoluindo, eu digo assim, o uso está evoluindo mais do que o número de prescritores, essa é a minha preocupação. Que vai chegar uma hora que a gente vai ver e já vai presenciar o uso desenfreado, achando que é bom para tudo, que o vizinho toma também quero tomar, então vamos lá utilizar e está tudo certo. Eu acho que é o uso desenfreado. Está popularizando tanto, só que não está tendo a equalização de número de prescritores pelo número de pacientes. Então a gente vê muito mais pacientes procurando e poucos profissionais ainda aptos a estar orientando da forma correta, né? Então acho que eu vejo o grande desafio é esse. Tanto é que o nosso papel do CRO é justamente isso, né? A gente fazer cartilhas. Semana que vem vou estar no conselho aqui também fazendo uma palestra para dentistas, né? Para orientar, mostrar que existe essa terapêutica, que não é só para médico. Engraçado, quando eu comecei a prescrever, né? Até uma pessoa falava assim, mas o que dentista está falando? Um congresso de dor aqui em Brasília de orofacial. Cannabis medicinal é para médico. Aí eu perguntei assim, mas por que para médico? É porque o médico que é ensinado. Eu falei, mas ele não aprende nada diferente em cima do canabinoide que nós aprendemos. Tem faculdade que ensina isso. Então, todo esse conhecimento que nós temos hoje é de cursos que você faz fora, com outros mentores, com outras pessoas que realmente têm uma experiência clínica. Agora que a gente está tendo uma formação muito boa de professores, de pessoas que realmente estão empenhados em estudar o sistema do canabinoide e trazer com um viés científico certinho, né? Porque o grande problema que eu vejo é a formação de novos profissionais nessa área, né? Que realmente possam dominar, que possam. E eu falo, às vezes a pessoa tem muito medo de prescrever canabidiol, mas não tem medo de prescrever um Rivotril, alguma outra coisa que realmente vai trazer algum efeito deletério, né? E essa é a intenção dessa live, Gui. Assim, é muito rápido, né? Nós temos pouco tempo. Você foi muito gentil de aceitar, mas é sobre educação, sobre conscientização. Educação. Eu acho que esse é o caminho para que a gente consiga implementar uma área tão importante, né, cara, que agrega tanto valor para todo mundo, né? Não só para os profissionais, mas para os pacientes. Então, eu acho que esse é o caminho, cara, é educação, porque ainda há, como eu disse no início, há um preconceito, principalmente por falta de conhecimento. Isso acontece muito, né, em outras áreas também. Pelo paciente não conhecer, pelo profissional não conhecer, há um preconceito. Então, acho que a saída é essa, cara. A saída é educação, conscientização. E eu queria que você deixasse aqui, cara, quais canais, porque tem muitos profissionais que querem seguir, né, querem aprofundar. Falar um pouquinho dos seus canais para que eles tenham acesso a você e estude mais sobre esse assunto, tenha mais contatos sobre esse assunto. Como que a gente pode te encontrar, além do Instagram? É bacana, pessoal. Falar que eu tenho Vai um renovar, site. olha só. Olha lá. Eu Mas curso é Renovar. verdade, no final eu vou falar sobre isso. Com um carinho muito grande que a gente sempre leva esse conhecimento, né? Eu acho que o Renovar acho que abriu grandes portas aí para a terapia de canabinoide. E o próprio diz, você está renovando o seu conceito clínico, sua performance clínica, e nada mais ou menos para você entender como que a saúde sistêmica também pode interferir justamente na saúde gengival, saúde bucal. E o meu canal principal que eu tenho, né? Eu tenho o próprio Instagram, que é @Dr. Gui Martins. Nós temos também o @Odontologia Canabinoide, que é um outro hub que a gente sempre acaba publicando qualquer tema da área. E naturalmente tem meu site, né? Odontologiacannabinoide.com, que lá a gente tem postagem de blog, tem artigos científicos. E tem minha comunidade também, né? Que chama Clube Além da Clínica, que nós trazemos esses conceitos, né? Do que você pode performar além da clínica, né? Enxergar o paciente como um todo. E é toda terça-feira que eu gosto também, como eu falo, estou 7 da manhã aqui, 7 da noite, toda terça-feira, eu reúno no meu grupo lá, meu grupo de realmente de pessoas que querem almejar, querem entender um pouco mais sobre terapêutica canabinoide, mercado, acho que está sendo bem legal. E meu YouTube, né? O YouTube está alavancando bastante, né? Que é o Odontologia Canabinoide, a gente está com 3 mil seguidores, subir um pouquinho mais. Eu vejo um grande desafio ainda, como você falou, questão ética, né? Por exemplo, o meu Instagram eu estou travado, porque quando eu falei cannabis lá atrás, eles bloquearam. Até hoje eu não consigo tirar essa trava. Porque enquanto eu posto, por exemplo, um exemplo stories aí que tem uma visualização de 2, 3 mil views, eu tenho só 5 mil seguidores, porque é muito difícil hoje você monetizar e falar. Um tráfego pago, fala de cannabis, já cai. Então eu dependo muito do trabalho orgânico, do boca a boca, como a gente está fazendo aqui, sabe? Disseminação desse conhecimento. Né? Infelizmente, ainda quando se coloca cannabis, ele é mesmo colocado no mesmo patamar de drogas recreativas, como exemplo, crack, cocaína, armas. Isso aí acaba sendo muito ruim, né? Porque você não consegue levar a ciência, né? Então, os mecanismos hoje
trava muito. Então, hoje não, você tem esses hubs, né? O doutorologiacannabinoide.com, o próprio YouTube tem mini aulas lá que fala bastante coisa, tem peso para que ficou legal, não quero fazer o curso, não tem necessidade, basta você entender, né, que seu paciente pode chegar utilizando o canabidiol, você saber que é uma terapêutica viável e que você pode utilizar isso a seu favor também durante aquele tratamento. Cara, muito legal isso da sua parte. Abrir todos os canais gratuitos e que quem quiser pode consumir à vontade. Olha o quanto de quantidade de canal que você tem, né? Para acesso a essas informações, essas boas informações. Então, parabéns por essa iniciativa sua. E você é um cara muito realmente aberto, né, cara, para ajudar. Então, assim, muito gentil. E para quem não sabe, o Gui está junto conosco no Renovar. Isso vai acontecer novamente na próxima edição, dias 15 e 16 de maio de 2026. O Gui vai estar lá com a gente, falando sobre cannabis e ajudando muito a mudar vidas através da mudança de mentalidade dos profissionais para então depois mudar a mentalidade dos pacientes. Então, parabéns pelo trabalho, Gui. Obrigado Eu que agradeço o convite, cara. É sempre muito bom estar com vocês. A dupla ilustre aí. Essa gentileza sua, isso é muito legal, Maravilhoso, cara. que eu falo, é muito aprendizado também com o tempo com vocês aí. Eu agradeço aí. E, pô, vamos pra cima aí. E se você precisar de mim, vou te mandar os artigos para você para colocar na Isso, comunidade do coloca Clube lá. da Prevenção. Eu Coloca acho que é lá. legal, que quanto mais pessoas discutirem, entender esse sistema do canabinoide, é legal. Legal, porque vocês aí, nada mais com muitos profissionais qualificados, são grandes formadores de opinião. Isso aí tem uma grande relevância para o meio científico, né? A nossa responsabilidade em trazer a informação correta, né? Eu acho que é o Exato. principal viés. E acho que o grande tantas coisas que a gente vê, tantos viés negativos, odontologia biológica, umas coisas que sem fundamentação científica nenhuma. Eu acho que a gente tem que resgatar. A odontologia brasileira é um dos melhores do mundo e a gente tem que continuar nesse patamar. E se a gente não alçar e não trabalhar com seriedade, vira bagunça. A odontologia biológica aí tomando conta de tudo. E não é isso. A gente é baseado em ciência e critérios, né? E eu acho que a gente tem critérios e ciência, cara, não tem como você fugir disso, né? Você tem que estar ali alçado em relação a isso mesmo. Com certeza, indiscutível. Gente, obrigado por todo mundo, pela presença de todos que passaram aí. Gui, mais uma vez, obrigado pela presença, cara, pelo seu tempo conosco aí. Tá bom? Obrigado, pessoal. Forte abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.